Aí eu consigo colocar. Pronto. Então tá Beleza. bom. Aí fala aí. Espera aí, que agora está dando que está desativado a compartilhar de tela. Eu acho que se você ficar... Você passou para mim. É isso mesmo. É isso mesmo que aconteceu. Ué, Mas isso não te impede de compartilhar. Mesmo eu você... acho que agora você tem que permitir isso. O host dizendo participant screen Não, sharing. não, bem, tem alguma coisa errada. Peraí. Deixa eu ver. Porque qualquer um pode compartilhar, não viu ontem? Nós fizemos a live, o Albuquerque compartilhou. Qualquer um pode Sim, compartilhar. O fato de sim, você é me tornar verdade. o host não impede de você Não compartilhar. muda isso. O share screen sumiu aí de você? Não, quando clica, aparece assim, host disable participant screen sharing. É como se você tivesse desativado a opção de eu compartilhar Deixa a eu ver, tela. vai, vê aí. Deve ter alguma configuração padrão para isso. Eu Vê não aí, tô... Deixa Deixa eu voltar aqui para mim, então. Você ainda está como host? Ou não? Tá gravando a tela ainda? Tá, né? Tá, vai. Acho Então que voltou beleza. para você. Então agora foi. Show. Vamos lá. Bom, vamos lá. Análise de pontos de função. Isso. Isso é uma métrica de software proposta pelo Alan Albrecht, da IBM, por volta dos anos 70. E hoje existe uma organização que ela trata isso como se fosse não, na verdade trata da mesma forma que tem a organização das unidades de medida. Essa IFPUG, ela trata especificamente dos pontos de função, que é a forma de você conseguir quantificar um software. Ela surgiu como uma alternativa de você não precificar apenas por números de linhas de código, porque isso é muito ineficaz. Você pode ter milhares de linhas e o código não fazer nada. Né? Exatamente. Não ter Ao passo que valor ele pode até agregado ser nenhum. eficiente, mas uma linguagem já muda de linhas para outra. Não, é uma métrica. Python tem muito menos linhas do que C++. É uma métrica? Oi? Não, estou falando assim, de Sim. linhas de código, é uma métrica? É uma métrica. É uma medida de eficácia operacional. Não deixa de ser. Mas não é uma boa métrica. Sim. Né? Porque um software pode ser muito caro e fazer a mesma coisa com outro feito com menos linhas. Então, exatamente. É muito variável. É. Essa surgiu como uma forma de ser independente de qualquer tecnologia, porque ela trabalha com nível de complexidade. Então, independente das linhas que você tiver, o valor vai ser o mesmo para qualquer linguagem que seja. Como é que ele mede essa complexidade, né? Isso. Isso que eu quero, é isso que eu fiquei curioso. Aí, é aplicável em projetos de grandes, pequenas organizações. Aí a contextualização. Muitos desenvolvedores, inclusive eu, até a semana passada, eu tinha uma dificuldade muito grande de precificar projetos de software, porque geralmente a gente coloca valor por hora, que na verdade até é o mais correto, e esse método até usa valor por hora, mas ele vem só no final do método. Sim. Então, como que a gente vai conseguir determinar o quanto vai custar um sistema X ou Y só por linha de código? É muito ineficiente, enfim. E aqui eu vou usar o exemplo real, que eu fiz um orçamento ontem de um software que o cliente ele pediu um bot de WhatsApp integrado a um site de venda. Inclusive, só para dar uma contextualização rápida, né, eu pensei que você estava fazendo isso aí por causa daquele nosso projeto. Mas não. Então, mas tem a ver com ele. Essa palhinha que eu vou dar agora. Quando eu cheguei para o cliente, eu cheguei apresentando um óculos e tudo mais. E eu acho que ele enxergou o valor nisso, ou enxergou o valor em mim, no serviço, sei lá. E ele quer agora mudar todo o sistema da empresa dele, que ele usa um sistema antigo, de 2006, aquele que ainda usa tela de prompt de comando, tela preta, para gerir o estoque, que é aquele sistema ponta a ponta, desde do cara da loja até passando pelo estoque, blá, 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 blá. E ele quer trocar isso, ele quer fazer um sistema na web, e ele me fez a proposta de fazer isso para ele. Como que isso é um software extremamente grande, eu não tinha como botar por alto ou por baixo, eu tinha que partir de algum pressuposto, um fundamento que tivesse lógica. Que fosse justo para você e para ele. Exatamente. E, na verdade, esse software do bot de vendas, ele é uma extensão disso,
do estoque, porque ele quer um sistema interno todo do estoque para ele. E esse software bot do WhatsApp, ele é uma extensão para ele conseguir fazer com que as pessoas peçam diretamente no WhatsApp sem precisar entrar no site dele. Então, esse aí já é o segundo orçamento que eu fiz. O primeiro eu enviei para ele anteontem, na verdade. Então, foi essa a minha necessidade e eu acredito que seja necessidade de bastante gente que trabalha desenvolvendo software, né? Aí, como é que é o passo a passo dele? Você determina o tipo de contagem dele. Você vai, durante a apresentação, você tem os tipos de contagem diferentes para cada um. Você pega o escopo de contagem, a fronteira da aplicação, até onde o usuário consegue enxergar e o que o software faz por trás. A partir daí, você conta as funções de dados e de transação. As funções de dados são todo o banco de dados que você modela e as de transação são as ações que o usuário faz lá. Cadastrar, enviar, receber, coisas assim. Depois disso, você determina a contagem total, que isso gera uma coisa chamada os pontos de função, que é determinado por essa métrica da ifplug. E essa contagem, você gera uma contagem no final, e no fim você determina o valor do fator de ajuste. Esse valor do fator de ajuste, geralmente, é o que você cobra por hora, né? E, por fim, você calcula os pontos de função ajustados e você vai ter o valor no final. O modelo axiomático não chega nem perto das lives que a gente faz aí nos sábados, é um troço muito mais simples. É só um somatório e multiplicações. 2 produtos, mais nada. Às vezes ser simples é bom. Esse é extremamente simples. É só a parte mais chata, na verdade, é modelar o banco de dados e contar ele. Isso realmente é a pior parte. Mas aí no meio do caminho você vai pegar dentro. Aí trata-se de um tamanho funcional ajustado do projeto de desenvolvimento, esse primeiro, o somatório que a gente vai usar, e por fim, depois que tiver esses 2 valores, multiplica pelo quanto o desenvolvedor ou o time ou a empresa cobra por hora. Deixa eu entender, peraí, volta aí. Deixa eu entender aqui. Então, essa primeira equação aqui, ela diz o quê? O que é essa multiplicação? O que são essas variáveis aqui? A DFP igual, me explica aí. DFP, ela é o tamanho dos pontos de função que você tem. Você faz uma soma no final. Eu tinha que ter colocado uma ordem diferente, na verdade. E essa soma, você vai multiplicar pelo valor de... Como é que é o nome? De cabeça. Você vai multiplicar pelo valor que você considera o... Eu não estou lembrado do nome de cabeça, por isso que eu me enrolei. Peraí. Eu sou chato, eu sou detalhista, ainda mais na parte das equações. Eu fiz de saber cada letrinha, cada parâmetro do modelo. Não, tá certo. Um momento, peraí. Vou puxar aqui. Aqui eu entendi. Você tem uma função de agregação, aqui uma função de utilidade, que aí vai multiplicar esse ADFP vezes o valor reais hora. Ok. Vou puxar aqui agora o nome das variáveis. Mas aí também eu não entendi por que tem esse TPF, que é o somatório de PF, e esse somatório de PF não entra em P. Quer dizer, essa expressão no meio ficou solta. Eu calculo o ADFP, que aí eu quero saber o que é o ADFP, o DFP e o VAF, e aí depois que eu calculei o ADFP, ele entra lá na função de agregação P, lá na terceira. Ok, tá bom. A gente só precisa conceituar essas coisas. E o que é o TPF? O TPF é o total dos pontos de função. Essa terminologia foi eu que coloquei. Eu realmente deveria ter usado outro nome, que é o seguinte. O DFP... Total dos pontos de função. E onde que ele entra no modelo? Você calculou o total dos pontos de função, e aí? Por que ele é importante? Ele não entrou no cálculo do P. Vem nesse total desse DFP. Eu realmente não usei a terminologia correta. Foi erro meu mesmo. O ADFP. Ele é o tamanho funcional ajustado do projeto de desenvolvimento. O tamanho funcional, ele é esse somatório que eu coloquei. Depois que você faz cada nomeação, depois que você puxa cada ponto de função, você soma tudo, e isso é o ADFP. O DFP, ele é o tamanho funcional do projeto de desenvolvimento. O tamanho funcional é o potencial que ele tem, entende? E esse DFP, ele é o número de pontos de função não ajustado das funções, mais o número de pontos de função não ajustados das funções de conversão, entende? A função de conversão, ela é diferente do
do ponto de função não ajustado de funções disponíveis. Por exemplo, esse software que eu usei, ele não tem função de conversão, ele não converte valores, ele só puxa e exibe, entende? Então, eu não coloquei essa função de conversão. Isso aí é o somatório e, no final, esse P é o preço, que é o tamanho funcional ajustado do desenvolvimento vezes o valor, que é o reais por hora. Mas, sim, eu devia ter usado uma terminologia diferente, que, na verdade, esse somatório de PF é o DFP, entende? Conseguiu pegar entendi. mais ou menos? Eu Entendi. posso até corrigir depois e te encaminhar os slides corrigidos Esse com as TPF aqui variáveis não é iguais. TPF, é o DFP. Isso. Ah, tá. Então, tudo bem. Tranquilo? Aqui é o DFP é esse somatório que entra aqui, né? A equação aqui ela é Isso. recursiva. O DFP entra aqui, que é o somatório, isso aqui entra aqui e o A. Bem, então, na verdade, a lógica seria essa equação ser primeira, né? A ordem, eu devia ter feito a outra DFP ordem. é o somatório de PF, aí com DFP eu calculo o ADFP, e E aí depois com vem o preço. ADFP eu calculo o P. Isso. É que eu sou meio babaca mesmo. Não, tá certo. Tá certo mesmo. Porque, na verdade, eu fiz esse slide de madrugada. Então, na Né? minha cabeça, estava fazendo sentido. Eu não botei na ordem certinha nele. Mas Tá, eu troco depois e mando para o senhor tá bom, normal. entendi. Aí vamos lá. Determinar o tipo de contagem. Aí tem o que a IFPUG considera como projeto de desenvolvimento, que é o que a maioria dos projetos são, é fazer do zero e construir tudo. Projetos de melhoria, já tem um e você acrescenta funcionalidades nele. E projetos de aplicação, que você, na verdade, tem uma junção de desenvolvimento e melhoria, entende? É relacionado à aplicação que já está instalada e você desenvolve novas aplicações a partir daquela aplicação e Isso aí, de melhora a repente, aplicação original. eu estou achando interessante que isso aí, de repente, eu consigo até aplicar lá no CASNAVE. A gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, né? Sim. De repente, a gente consegue até aplicar lá. Eu achei alguns documentos de prefeituras mesmo, tribunais, que eles usam esse modelo para precificar o software. O setor público costuma usar, pelo que eu pesquisei. Aí vamos lá, identificar o escopo da montagem. Aqui determina as funções que vão ser incluídas na contagem, se vai ser desenvolvimento, se vai ser melhoria, se vai ser aplicação. E tem esse modelo representativo só para pegar o conceito, se um sistema vai comunicar com o outro, quantos arquivos lógicos vão ter e qual é a fronteira do usuário. Esse tracejado é a fronteira que o usuário vê. Cada pontinho vermelho é um arquivo lógico, é o que o sistema tem dentro de si, o motorzinho, né, vamos dizer assim. E cada vetor mostra se um se conecta com o outro ou não. Nesse caso aqui, nenhum sistema se comunica. Na verdade, é só a interface de usuário. O sistema tem aqui 4 arquivos lógicos, a interface de usuário leva para o sistema 3 e a interface do sistema 3, ambas apontam para o 2. Mas não tem nenhum arquivo lógico partindo de outro arquivo lógico. Então, esse sistema não se comunica, o que também influencia no nível de complexidade. Isso aí é só a título didático mesmo, para a pessoa Entra conseguir ir a olhando. teoria dos grafos, que eu vou começar a falar semana que vem, e que eu acho muito ruim a gente não ter na faculdade, né? Porque, caramba, cara, Eu sei bem por alto, mas não... quase tudo você modela por grafos. Essa figura que você colocou aí é um grafo, né? eu fiz então sem saber. Então, pois é, não, nós lidamos com grafos o tempo todo e não sabemos, né? A gente só precisa definir e organizar essas coisas na nossa cabeça. Isso aqui, quando nós reunimos esses pontinhos vermelhos aqui, bem, esse quadradão todo aqui é um grafo. E aí cada ponto desse aqui, vermelhinhos, esses pontinhos vermelhos, é um vértice ou nó do grafo. E essas linhas que né, vão de um ponto para outro, se chamam, se não tiver orientação, se chamam arestas. E se tiver orientação, como é o caso aqui, são arcos. É só uma diferença de terminologia. Então, o arco indica o quê? O arco indica que o dado, a informação, seja lá o que for, ele só transita do CIS01 para o CIS02. Se não tivesse orientação, quer dizer que ele vai e volta, né? Entendi. O sistema se comunica, ele vai e volta. Como ele sai daqui do 1 e vai para o 2, quer dizer que ele só vai, né? A mesma coisa do 3 para o 2, só vai. E do 1 para o 3. Entendeu? Então, quer dizer, você não precisa ser o papa do grafo, mas você ter essa fundamentação ajuda muito, né? E ajuda mesmo. Eu recomendo que sábado que vem você assista, que eu acho que vai te ajudar.
Só mandar aí que com Toda certeza. vez que você... Agora eu vou usar só isso aí. É o que eu falo, você não precisa ser o papa da matemática, mas toda vez que você tem ali o mínimo necessário, te ajuda muito a fundamentar a tua argumentação, né? Verdade. Mas vai lá, fala aí. Aí, então você tem... Aí aqui que é o coração da coisa, né? Contar as funções, que conta o que aí foi considera como funções do tipo dados, que são as que representam a necessidade de armazenamento do usuário. Tudo que ele for armazenar vai ser uma função dado. E a função do tipo dado pode ser classificada entre dois tipos, que são os arquivos lógicos internos, aquela bolinha vermelha, e arquivos de interface externa, que é o tracejado que o usuário vê. Okay. Os arquivos lógicos internos, aí tem a terminologia deles, que é grupo de dados ou informações de controle reconhecido pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo medido. E os arquivos de interface externa são grupos de dados ou informações de controle sendo reconhecido pelo usuário, que é referenciado pela aplicação da medida, mas mantidos dentro da fronteira de outra aplicação. Basicamente, se botar no termo bruto, é a tela e é o back-end do sistema. Okay. Né? Aí, enfim, bom, contando as funções dados, tem que determinar o grau de complexidade de sua contribuição. Complexidade, segundo a IFPUG, é o grau de influência que um arquivo lógico tem para o tamanho funcional do sistema. E isso gera uma contribuição. Essa contribuição é que tem os números de pontos de função. A contribuição é a conversão do grau de complexidade em pontos de função. E os tipos de dados são campos ou atributos reconhecidos pelo usuário, únicos e não repetidos, que coincidentemente é o mesmo conceito de banco de dados, né? Cada atributo de uma tabela. E os tipos de registro representam a visão do usuário dos subgrupos de dados dentro de um arquivo lógico identificado, que são os registros reconhecidos por eles. De novo, é o que o usuário vê. Numa representação simples de um banco de dados, igual esse, a gente tem, por exemplo, 5 tipos de dados, que é o ID cliente, endereço cliente, nome cliente, CNPJ e CPF. Mas tem 3 tipos de registro, que é o cliente, aí sobe uma ramificação cliente pessoa física e outra ramificação cliente pessoa jurídica. Então, a parte o coração do sistema todo é basicamente esse, você diferenciar um tipo de dado para o outro e depois começar a contar ele. Sim. Aí isso prevalece sobre o modelo de negócio, onde é observado pelo usuário. No caso, cliente pessoa física e jurídica são terminologias diferentes. Basicamente, os tipos de dados você vai contar quase tudo do banco de dados e o tipo de registro você tem que pensar o que o usuário está vendo. Basicamente, é um modelo de negócio. Né? Então, ele vê cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. Mas todos eles têm ID cliente, endereço cliente, nome cliente, CPF, é só um, CNPJ é outro. Aí que diferencia um do outro. Aí, continuando, depois que determinou os tipos de dados, contou tudo, fez todo o trabalho chato, né, digamos assim, soma-se os pontos de função. A tabela que a IFPUG usa para os tipos de registro e tipos de dados são essas aqui. Quando eu fizer o exemplo prático, você vai conseguir ver a ideia mais ou menos, mas aqui funciona assim. Tipos de registro. Se você tem só um tipo de registro, mas você tem menos de 20 tipos de dados, então é uma complexidade baixa. Aí você joga na outra tabela ali. Se é uma complexidade baixa, vale 7 pontos de função. E assim funciona para tudo que você for contar. Aí deu baixa, média, alta, tal. Aí tem essas pontuações aqui, de arquivo lógico interno ou de arquivo de interface externa. Você separa um do outro e você soma todos esses pontos de função. Aí que entra aquela fórmula do somatório. Depois que você soma tudo, vai jogar no produto, depois pega o produto e multiplica pelo valor por hora que você tem. O trabalho todo está aqui, praticamente. Né? Eu poderia até contar os bancos de dados que eu fiz, mas acho que não vai valer a pena para essa live aqui agora, que é um trabalho que demora bastante e o conceito já foi passado. Tá. Aí agora tem também as funções de transação. Aquilo ali é o que o usuário armazena, agora aqui é o que o usuário age. Uma função de transação é um processo elementar que fornece funcionalidade ao usuário para o processamento de dados, que tem a entrada externa, saída externa e consulta externa. Basicamente, tudo que o usuário faz é quando ele insere dados, quando o sistema retorna dado para ele, e o que ele pesquisa dentro do sistema, faz uma consulta no banco de dados. E aqui contam-se os tipos de dados, igual no outro, mas aqui, ao invés de ter tipo de registro, aqui tem arquivos referenciados. E os arquivos referenciados são os arquivos lógicos que o sistema lê, que podem ser arquivos de interface externa ou arquivo lógico interno, igual naquela representação daquele primeiro gráfico que está ali. E a ideia, a noção é a mesma, só que os valores eles mudam um pouco do outro. Aqui, se for uma entrada externa, tem valores diferentes
de que se for consulta externa ou saída externa. E também a outra tabela, depois que você multiplica esses valores, pega, você tem os tipos de funções diferentes e a mesma lógica do anterior. Se for baixa, é uma determinada pontuação, média outra, alta e outra. E no final, soma tudo e faz aquele produto que foi colocado. Depois que fez esse processo todo, determina as contagens dos pontos de função, que você pega função do tipo dado, todo, que você somou e vai somar de novo, que vai colocar aqui. Função do tipo transação, joga aqui também. Aí você vai somar os dois tipos. Somou os dados, somou as transações. Aí você vai ter o total de função de pontos não ajustados, que é essa fórmula aí que eu coloquei, depois eu vou dar a terminologia. E você vai determinar o fator de ajuste. É interessante saber disso. Oi? Volta aí um slide. Na verdade, esse TPF é o que lá naquele slide está como DPF, D de dado. Isso. É isso que eu fiz uma confusão. DPF é o DPF, tá. Ok. Isso. É interessante pegar isso que até 2012 a IFPUG utilizava o princípio das 14 características gerais no sistema, que entra facilidade, compatibilidade com o usuário X, são coisas muito empíricas, né? E ela tornou opcional porque ela reconheceu que isso é muito empírico, e isso dava uma variação de valor de aproximadamente 35%, porque é uma coisa muito subjetiva. O que eu acho fácil pode ser que seja não acho fácil e vice-versa. Então, ela tornou isso opcional. Se quiser utilizar, tem um manual disso, eu posso até encaminhar, que eu baixei aqui, se quiser olhar. Mas, geralmente, o fator de ajuste é a produtividade média do desenvolvedor do time, né? Um fator que eu costumo usar é de 10 horas de produtividade média. E, por exemplo, eu cobro por 6 horas no dia. Mas, para eu conseguir construir um ponto de função, eu levo 10 horas. Então, isso vai ser multiplicado pelo valor de fator de ajuste. Conseguiu captar a ideia? Show de bola. Então, passa para cá. Depois que calculou aquilo, é multiplicar pelo valor que você cobra por hora. Geralmente, um freelancer cobra R$25, R$35. Então, você pega igual esse valor que foi de exemplo. Pegou 41 pontos vezes 25. Aí você vai ter o valor de custo do software. Ok. Aí, pegar aqui um exemplo prático. Vou abrir o Excel. Tá conseguindo ver o Excel? Certinho? Consegui. Show. Tá o PowerPoint ainda. Tá o PowerPoint ainda? Então, deixa eu ver aqui. Agora tá vendo? Peraí, eu acho que está carregando. Não, tá o PowerPoint. Ainda tá o PowerPoint. Não, vai lá em New Share. New New Share. Show. Ali. E seleciona isso, agora foi. Show. Isso aqui é o exemplo que eu falei do bot do WhatsApp mais site. Agora que você falou a representação certa do grafo, acho que eu deveria ter colocado só uma mesmo, porque esse aqui, na verdade, um se conecta com o outro. Porque o usuário ele vai entrar no... Não se conecta. Não, esse se conecta assim. Eu botei um arco indo e outro arco voltando. Era para ter sido só uma linha mesmo. Quando vai e volta, você pode colocar só uma aresta sem nada, como se fosse uma rua de mão dupla, ou você pode botar um arco bidirecionado, um vetor só, mas com duas pontas. Não precisa colocar dois, entendeu? Mas não está errado, não. Mas é uma anotação, não está errado, não, do jeito que você colocou. Show. Que o sistema funciona da seguinte forma: o usuário ele chega, vai mandar qualquer coisa no WhatsApp da empresa, a empresa vai responder automaticamente, e isso vai encaminhar o usuário com os dados que ele colocou para um sistema de pedido. Nesse caso, como é uma empresa de imóvel, quero um sofá verde. Aí, show. Aí vai gerar um link, ele clica nesse link, já vai levar para o site com isso, depois ele só finaliza o pagamento. Então, um sistema se comunica com o outro, nesse caso aqui. Tem toda essa tabela aqui de relacionada ao IFPUG, do que ela considera tipo de dados. Eu já deixei preenchido os tipos de dados e tipos de registro, porque aqui é a contagem do banco de dados. É aquela parte toda que leva bastante tempo. Então, eu acho que não tem necessidade de colocar nessa live, até pelo tempo que daqui a pouco, se bobear, vai cortar aí o meu vídeo.
Essa tabela aqui eu fui fazendo conforme eu fui aprendendo, então, na verdade, está até um pouco bagunçada, não está muito intuitiva, mas não é nada que uma questão de UI resolva. Então, vamos lá. Aqui tem dois fatos que esse sistema à parte vai guardar, que é o móvel e o pedido da pessoa. Isso. Os tipos de dados relativos ao móvel, que a empresa considera e tal, deram 25 tipos de dados, assim como o pedido deu 20. E os tipos de registro foram 3 e 2, conforme aqueles conceitos lá. E essas são as funções que serão guardadas. E aqui tem a função de transação, que o cliente pediu para fazer é envio de e-mail, envio de mensagem pelo WhatsApp, cadastrar local de envio, transação de pagamento, cadastro do cliente e pesquisa de móvel. Cada um é um tipo diferente. Aqui é uma saída externa, aqui outra saída externa, aqui uma entrada externa, entrada externa, entrada externa. E, por fim, uma consulta externa que o cliente consegue fazer. Aqui são os valores relativos à modelagem do banco de dados. Quando você desenha, você consegue discernir um do outro. Aí aqui eu vou fazer na hora a complexidade. A gente tem aqui uma função tipo dados móvel do tipo ALI, com 25 tipos de dados e 3 tipos de registro. Você jogar para cá, 25 tipos de dados está aqui e 3 tipos de registro está entre 2 e 5. Então, isso aqui é uma complexidade média. Aqui, 20 e 2. Também é uma complexidade média. Isso significa que se é uma complexidade média, a tabela de contribuição dá 10 pontos de função. Ok. Então, já somou aqui esses pontos de função por aqui. Agora, partir para a contagem do tipo transação. O envio de e-mail é uma saída externa com 15 tipos de dados e um arquivo referenciado. Se a saída externa está aqui, que 15 tipos de dados é médio e um arquivo referenciado é menor que 2, então é baixa. Isso aqui é uma complexidade baixa. Aqui tem envio de mensagem no WhatsApp, tem 25 TD e 3 AR. Então é maior que 15 e maior que 2, então a complexidade é alta. Cadastro de local de envio. É uma saída externa, então esse aqui embaixo. Entrada externa, aliás. Tem 30, maior que 19 e 2 arquivos referenciados. Então é médio. Não, peraí. Alto. É alto também. Esse aqui tem 15 e 2. Então entre 6. Então esse aqui é médio. Isso aqui dá para automatizar também. Eu estou escrevendo na mão mesmo. 15 e 3 é alto. Consulta. Automatizar 30, isso aí é o de menos. 32. 30 maior que 19 e 2, coisa aqui, também é alto. Agora é só inserir os pontos de função. Aqui está, se for saída externa e baixa, 4. Aqui, saída externa alta, 6. Agora aqui, entrada externa. E não, perdão, errei aqui. Saída externa aqui é 5 e aqui é 7. Agora sim, entrada externa. Se é alta, é 6. Média, 4. Que é alta, 6 de novo. Consulta alta, é 6. Aí gera o total dos pontos de função. Aqui eu somo os dois. Na verdade, eu joguei a soma para cá, por isso que eu falei que está meio confuso. Daqui, eu joguei para cá. Eu coloquei um valor por hora médio, R$25. As horas por produtividade, acredito que a cada ponto de função leve 10 horas para produzir de forma eficaz. Isso em 6 horas por dia. Aqui entra aquele produto, a quantidade de horas de produtividade vezes o total da soma. E isso aqui dá um prazo que eu percebi também que isso pode ser considerado prazo em horas, né? Então, multiplicou aqui 540 horas, depois pega isso aqui e multiplica o valor por hora e no final dá o preço relativo a isso. Entendi, R$13.500. Só que no meu caso eu não posso cobrar isso porque eu não sou de uma empresa mega profissional. Então também tem toda aquela questão... Não, mas é só para você ter uma, né? Só para você ter um parâmetro ali, né? De repente, se você cobra... a empresa ela tem os custos dela, com impostos, funcionários, né?
Mas, de repente, 13.500, você cobra 5.000 para o cara, pô, tá bom pra caramba, ganhou você e Sim. ganhou ele, né? Você não tem custo nenhum com estrutura física, com Exatamente. trabalhista, não Pô, sei o quê. o outro sistema, por exemplo, ele deu 49 mil. Não Então, posso, não posso cobrar isso. Na verdade, eu cobrei esse valor para o sistema de 49 mil. E ainda estou negociando uma mensalidade com ele. Que assim eu já consigo pegar um capital de giro e, inclusive, é o que eu fiquei até de falar com o Sr. Walker. Se tudo funcionar conforme eu estou planejando, em 4 meses já dá até para começar uma produção em massa de óculos com impressora 3D. Se entendi. funcionar bem conforme eu estou falando. Só falta chegar a câmera, que ainda está, o Mercado Livre ainda está me devendo. Uhum, Mas eu acredito que vai funcionar bem isso aí. entendi. Beleza. Em Entendi. síntese, é isso aí. Muito legal, pô. Muito legal. Gostei desse. Vou até levar lá para o Casnave para ver que se dá para a gente usar lá. Show Tá? de bola. Então, vou pedir para você, eu vou levar para lá. Depois, enfim, né? Tudo é possível, né? Não sei se tu já está trabalhando, não está. De repente, até numa oportunidade que surgir lá no Casnave, lá no Departamento de Engenharia de Sistemas, eu posso até ver uma possibilidade lá para tentar te contratar. Entendeu? Show de bola. Ou 20 horas, ou 40 horas. Né? Mas aí Show de vamos ver, bola. vamos deixar essa pandemia passar para ver o que a gente pode fazer, né? Tudo são Tranquilo. possibilidades, né? Então, vou pedir para você corrigir a apresentação, lá aquele detalhezinho da equação, muda do TPF para DPF, joga ela para primeiro lugar, né? Faz só um Beleza. acertozinho e me manda em formato PowerPoint para eu poder editar. Eu vou mostrar lá. Tá. Aí eu boto uma coisa ou outra e vou mostrar lá no meu departamento. Né? Tranquilo. E me manda essa planilha também no Excel. Né? Pode ser até Beleza. com esses dados aí que você colocou. Eu vou mostrar lá para o pessoal, vou ver se dá para a gente aplicar. E vamos ver, né? Vamos trabalhando juntos. Show de bola, né? Na verdade, você tem vários trabalhos aí que você pode. Isso aí tranquilamente daria um bom TCC, esse seu estudo de Eu caso. achei que desse um artigo até. Eu Dá para a pensei, gente fazer um tipo. artigo, vamos fazer. Porque Aí, o isso. artigo Pouquíssima é, gente conhece isso. o artigo é exatamente. Deixa eu ver. Eu não sei se vai cair com os 40 minutos, porque na verdade eu sou assinante, né? Eu não sei se ele reconhece que eu sou assinante e deixa, né? Pode ser. É, Porque já passou do tempo, na verdade. é, 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 isso aí é um fato, né? Eu adoro essa frase. Pô, adoro essa frase também. Não mede, né? Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Isso é um fato. Dá para a gente fazer um artigo. Olha, Show. eu acho que você está com várias frentes abertas. O problema de querer fazer tudo é que acaba não saindo nada. Com certeza. Eu aprendi isso com a minha mentora esses dias. Então, você tem que focar o negócio e fazer até o negócio sair. Inclusive, eu vou perguntar se tem problema eu tirar um print e postar no LinkedIn, que agora estou tentando movimentar mais minha Não, rede. pode fazer o que você... Pelo contrário, só favor mesmo. Pode botar print, Show de pode bola. Tirar o botar print aí. desse aqui que A a ideia é essa planilha chama mesmo. atenção. É divulgar o seu trabalho. Eu acho mais interessante a primeira tela, né? Não Primeiro? tem lá o... Que aí é só uma frase que você pegou da... É verdade, né? A primeira que é o assunto que você está trazendo para a discussão aí. Faz sentido. Aí, né? Isso aí. Né? E eu tenho focado bem no negócio mesmo. E, na verdade, eu fiquei meio perdido durante essa pandemia aí, por causa do turismo e tal. Não que ele tenha morrido, ele só está em pausa. Agora Mas não tem como. Realmente você tem que aproveitar agora que ele deu uma parada. eu comecei a tocar isso. É, E, pô, agora eu estou conseguindo palpar. Em 4 meses eu consigo botar um negócio mesmo para rodar. Porque conversando com o cliente, eu percebi que, por exemplo, ele dá smartphone para os montadores, para saber onde que eles estão, para tirar foto, mandar. Essas funções o óculos pode resolver. Você não precisa de um celular completo com sistema operacional e tudo. Pô, não precisa disso. É um poder computacional muito grande para uma atividade pequena. Isso é custo, né?
É. E isso pode resolver a questão dele do montador, como pode resolver, por exemplo, eu tenho um amigo que ele participou do programa da Field comigo, que ele tem uma empresa em Curitiba que conecta os agricultores rurais para levar a comida direto para o prato, comida orgânica, as pessoas direto do prato, sem ser toda cheia de agrotóxicos e tudo mais. Isso pode servir para os agricultores também, para monitorar trabalho, para saber o quanto de cenoura tá lá produzido para enviar. Isso tem uma gama que eu não Enorme. consigo imaginar agora. Teria que fazer um estudo para saber a gama disso, entende? Então isso ficou muito maior do que eu pensei. Então realmente eu pretendo focar nisso nesses 4 meses, o projeto voltar para rodar, construir esse sistema. Até chamei outro garoto que ele é programador também para me ajudar, porque eu não tenho condição de fazer isso tudo sozinho. É muito trabalho mesmo, trabalho mão de obra mesmo. E se funcionar conforme eu estou pensando, dá para produzir já os óculos. O capital giro já dá para comprar impressora 3D, botar para fazer o modelo, comprar o chip e botar para rodar. E o cara ele mostrou muito interesse. Ele me chamou até para casa dele para fazer reunião. Então, tipo, ele está bastante interessado. Acho que ele realmente Não vai enxergou perder o que tempo isso de tem um potencial grande. Hã? Então, então temos algumas frentes aí abertas, né? Temos aí o projeto do óculos, temos o trabalho lá do VFT com a ANP, né? Que vai ser o seu TCC, que pode ser até com óculos, né? Sobre o Eu, projeto do óculos. na verdade, essa é a minha ideia mesmo. Pegar todo o pensamento, a parte, coisa do Só que agora VFT. você vai fundamentar. O que antes estava meio caótico na tua cabeça, agora você vai Exatamente. estruturar tudo, né? Tudo a partir de uma fundamentação teórica. E o TCC eu não tenho muita pressa, porque na verdade eu me formo no final do ano que vem. Pois Então, é, tem eu tempo posso ir ainda. escrevendo e tal, mas o meu foco agora é, igual você falou, fundamentar isso, botar o negócio para funcionar, ver o que deu resultado, que também pode ser que não dê. Eu acho que tem tudo apontando para dar, mas a gente também não sabe, Sim, conforme vai claro. agir na prática. E daí sim, documentar tudo. E esse aí que você me mostrou é perfeitamente, dá para a gente fazer um artigo sem problema nenhum. É exatamente esse estudo de caso aí desse, desse cliente que, que te pediu esse produto, né? Então, então descompartilha aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui Tá? minha. Tá um ruído de fundo aí da televisão? Aqui meu ou não? Não, Né? tá tranquilo. Tá. Bem, então vamos lá. Então, esse cliente aí, ele te pediu para fazer um aplicativo de quê? WhatsApp, com não sei o quê. O que foi? É, Qual foi o produto? é um bot de WhatsApp que integra com A um loja de site de móveis. pedido. Uma loja de móveis. É, isso. Botando de uma forma bem bruta, é isso. E um aplicativo quê? De entrega? Não, não é Encomenda? de entrega, é só do pedido mesmo, que organiza o pedido e fecha ele. Pedido? Isso. É um É mais aplicativo. pedido do que entrega. É um É porque aplicativo. não tem aplicativo, na verdade ele é um site. Ele não é instalado, não. Ele leva para um site. Ele parte do WhatsApp e leva para um site. Mas eu estou pensando no título do artigo. Como é que é Ah, tá. desenvolvimento de um aplicativo, desenvolvimento de uma ferramenta, desenvolvimento de uma interface. Desenvolvimento de um sistema de pedidos Tá bom, partindo do WhatsApp. Não sei se pode ser assim. pode ter. Ou só separado do sistema de pedidos. Ó, deixa eu ver aqui que às vezes fica mal calibrado. Desenvolvimento. Então, aqui a gente está colocando o problema. Desenvolvimento de um sistema de pedidos via WhatsApp para uma loja de quê? Para uma loja de móveis? Isso. Para uma loja. Na verdade, é uma rede
de lojas, né? Não sei se Uma isso rede? influencia alguma coisa. É uma rede. Ele tem uma rede de 35 lojas. Não sei se tu conhece, tem até lá em Caxias, é a Veso Móveis. Espera aí, eu conheço. Então, para De lojas de imóveis. uma rede de lojas de imóveis. Pode botar aqui. Uma abordagem a partir... Como é que é o nome do método? Análise de pontos de função. Uma abordagem a partir da análise de pontos de função. Pronto, ficou perfeito o título. Porque aqui tem tudo que a gente precisa saber do teu trabalho, né? Então, nós temos um problema. Qual é o problema? Precisamos desenvolver um sistema de pedidos. Há um contexto. Onde que esse problema está acontecendo? É uma rede de imóveis, uma rede de loja de imóveis. E qual é a abordagem que nós vamos fazer? Qual é a metodologia que nós vamos utilizar para resolver esse problema? Vai ser a análise de pontos de função. Todo bom título de qualquer coisa, isso eu levei para a minha vida, cara. Todo bom título de qualquer coisa, relatório, tese de doutorado, TCC, artigo, ele tem que ter essas três coisas, né? É o problema, aonde que o problema está acontecendo e o que você vai usar para resolver o problema. É muito, muito simples. E é uma coisa tão simples e que ninguém faz. Vem uns títulos sem pé e nem cabeça, né? Uhum. Análise do relatório de vendas. Eu falo assim, análise do relatório de vendas. De que venda? De quem? Venda de quê? Venda aonde? Parece que tu tá maluco, né, cara? Meu cérebro já tá tão modulado, né? De E é que, de super onde? Tá comum faltando esse... input. Aí Quase eu uma fica pop-up, bugado, né? assim, Fica bugado assim, o da relatório tela de azul. venda de quê? Venda de sabonete, venda de software, venda para quem? Né? Venda para quem? A venda foi alta, foi baixa? Quer dizer, fica faltando um monte de pedaços, né? Então, assim, não, você vê que o título ele, né, fica... Bem, aí, pois bem, então, como é que a gente pode fazer? Então, você coloca, item 1, uma breve introdução. Uma breve introdução. Nessa introdução, você pode falar em linhas gerais, né? Você ainda não fala no problema aqui, você fala em linhas gerais. Você pode falar sobre a indústria moveleira, quanto que ela emprega, por que ela é importante. Em linhas gerais, falar sobre a indústria moveleira no Brasil. Indústria moveleira. Vou botar aqui mais ou menos uma página. Uma página. Tá? Quanto que ela gera de emprego, quanto que ela movimenta a economia, enfim, né? Que o cidadão comum gosta de ter móveis, conforto da sua casa e tal. Quer dizer, essa introdução é meio uma encheçãozinha de linguiça, né? É o que eu pensei mesmo. É exatamente isso. Português bem claro, mas é isso mesmo, né? Porque tu sabe é aquilo que geralmente a pessoa pula. Não, mas nem sempre. É porque se tu chega logo, pum, mostra logo uma equação, uma planilha e tal, o cara buga. A pessoa fica até assustada. Então você a pessoa fica até assustada. Assim. Você tem que ir lambuzando o torresmo, né? Você tem que ir, não, vamos conversar, o tema é importante. Passando vaselina. Você está convencendo a pessoa de que o tema é importante, de que o tema é atual. Na verdade, é uma espécie de warm-up. Né? Você está aquecendo ali.
funciona como warm-up, né? Aí depois que a pessoa, bem, já sei, entendi pelo título, pela introdução, já sei que o Cláudio vai falar sobre indústria moveleira, aí você apresenta o problema. Qual é o problema que chegou na sua mão? Aqui é a alma do trabalho, né? O trabalho existe para resolver esse problema. Entendeu? Aí você explica a dificuldade que é para gerenciar os pedidos, por que é importante fazer um sistema que se comunique com o WhatsApp, e na celeridade né, que promova a celeridade dos pedidos, ainda mais no mercado cada vez mais competitivo. Então aqui você vai explicar detalhadamente o problema. Na verdade, esse seu problema aí, vou botar aqui mais ou menos 2 páginas. Eu vejo, não me corrija se eu estiver enganado, o seu problema em si não é desenvolver o sistema. O seu problema em si foi precificar o sistema. Isso. Esse foi exatamente. O seu problema, né? Desenvolver, Exatamente você sabe desenvolver. Sim. Desenvolver não foi o problema. O problema foi realmente precificar. O problema foi precificar, né? Então, acho que é por aí que você tem que seguir esse problema, né? O problema está né? Você domina perfeitamente a tecnologia, desenvolvimento, o que precisa fazer. O problema é qual abordagem utilizar para precificar o sistema. Isso. Né? Bem, aí deixa eu ver, de repente, deixa eu pensar. Na verdade, a gente pode, então, o título até mudar, né? O título, na verdade, ao invés de ser desenvolvimento, é precificação. Verdade. Né? Precificação de um sistema de pedido. Esse é o seu problema. O seu problema é precificar. Né? O software você sabe fazer, o sistema. Você não tem que pesquisar para saber como fazer. Você já sabe fazer. Né? Depende. Tem coisa que eu preciso pesquisar. Mas, no claro, geral... Mas isso é da vida. Né? Então, vira e mexe, alguma coisa que não sabe, a gente tem que pesquisar. Então, você vai explicar detalhadamente o problema. Que problema é esse? O problema da precificação. Detalhadamente o que eu estou falando é o problema, a questão da precificação. Por que ela é difícil? Há mais de uma metodologia para precificar. Você disse que lá na Globo usa outra, que é mais subjetiva, e aí pode variar até 35%, e etc. e tal. Né? Então, a questão problemática é a questão da precificação. Isso. É isso aí mesmo. Tá? Bem, beleza. Aí, então você está com esse problema que, teoricamente, você ainda não sabe como resolver. Na verdade, você já sabe que vai usar análise de ponto de função. Mas nessa altura aí do texto ainda não Nessa sei. altura ainda não sabe. Aí o que você foi fazer para resolver? Você foi pesquisar na literatura. Não é possível que um mundo com 6 bilhões de pessoas, ninguém nunca tenha tido esse problema. Né? Então, aí vem a fundamentação teórica. Fundamentação teórica. Então, vamos botar aqui mais ou menos 2 páginas também. Na verdade, é aqui nesse momento que você vai descobrir que existe a análise de ponto de função. Então, você vai pesquisar, né? Você vai pesquisar aqui, vamos botar aqui mais ou menos 2 páginas e mais ou menos, vamos botar aí, você vai pesquisar uns 15 artigos. Artigos dos últimos 5 anos. Tem que ser artigo recente. 2015 a 2019.
Aí você vai, teoricamente, né? Você tomou contato com várias metodologias, várias métricas, aquela lá da Globo, essa análise de pontos de função. Aí você vai dizer, Castro 2019 diz que a análise de pontos de função é muito importante porque ela retira um pouco da subjetividade da avaliação. Santos 2017 já prefere que a avaliação seja um pouco mais subjetiva para que o especialista possa dar a sua opinião. Aí você vai costurando ali a fundamentação teórica, entendeu? Quer dizer, é a pesquisa que você fez sobre o tema, é o que fundamenta o teu trabalho. O que você quer dizer é o seguinte, essa análise de pontos de função não é uma ideia maluca da minha cabeça. Eu pesquisei e achei que ela existe e que para esse problema ela é a mais interessante. Entendeu? Show. É para isso que ela serve, né? Aí, o 4 é a tua proposta de solução. Proposta de solução. Tá bom, você pesquisou, então, que a análise de pontos de função é a melhor, agora você vai aplicar efetivamente. Então, esse preenchimento que você fez aí comigo, aqui, que nós fizemos aqui na reunião, você vai fazer essa proposta de solução. Então, uma vez feita uma pesquisa, parará, identificou-se que a análise de ponto de função é melhor. Então, vamos aplicá-la agora. Aí tu vai dando os prints ali da tela do Excel, entendeu? E vai colocando. Quer dizer, o coração do trabalho é o item 2, é você apresentar o problema e a proposta de solução. Beleza. Esse aqui é o coração do trabalho. Problema e solução. O resto é gordura, né? Que você vai... Eu até sugiro você começar matando logo esses dois. Mata escrevendo o problema. O problema é fundamental. Se você não é capaz de colocar na forma escrita um problema, explicar o problema na forma escrita, é porque você ainda não entendeu o problema. Entendeu? Faz sentido. Você tem que ser capaz de colocá-lo no papel de maneira muito clara e objetiva. Senão você É a mesma coisa de dor do cliente. Ensinaram muito isso também. Pois é. Tu não sabe escrever, não sabe falar numa frase, por exemplo, porque ainda tu não entendeu. Exatamente. Então, se você não é capaz de colocar um problema no papel, é porque, na verdade, nem você mesmo entendeu o problema ainda. Né? Então, você começa com o problema e, em cima disso, você já tem a solução. Você já fez aí na planilha. É só estruturar ela, proposta de solução. Então, a partir da PF foi utilizado, foram preenchidos os seguintes, aí você explica por que foi preenchido. Assim como você fez aí comigo, você vai fazer também. Como aqui é maior que 2 e aqui é 16, então a complexidade é média. E parará. Entendeu? Show. Proposta de solução. Aí, no final, o ovo que você quer é o custo, é o preço do sistema, né? Aí ele vai te dar lá, deu lá, R$ 13.500. Aí vem a discussão dos resultados, porque é o que eu sempre falo, o número ele é absolutamente fundamental, ainda mais para nós, engenheiros. Mas ele precisa ser discutido, né? E esse número? Sim. Esse número deu razoável? Não deu? Né? Então vem aqui a discussão dos resultados. Eu, particularmente, acho o valor bem justo. Bem justo mesmo. Eu acho também. Só não se aplica a mim porque Sim. sou eu e mais um garoto só, mas numa empresa certinho e tal, o valor totalmente 13.500, pô, isso aí a empresa tira na... Verdade. Né? Então, a discussão dos resultados. Aí você diz o que você achou da metodologia, funcionou, não funcionou, deu um valor que você considera honesto, por que você considera honesto, quanto os outros cobram. Entendeu? É a hora de você macerar o resultado numérico. Para a gente, eu admito que para a gente isso para mim é uma dificuldade. Eu vejo o número, acabou. O número para mim é um número e não tem muito mais o que ser falado. Então, essa parte de discussão de resultados para mim é um desafio, porque te obriga a pensar sobre a solução, né? Poxa,
aquela solução está coerente, não está, né? Faz sentido, não faz? Faz Tem que sentido, pegar não outros pontos de faz. vista. Exatamente, né? Pesquisar, mercado, tem que fazer isso também. Então, a proposta de solução aqui, a gente pode colocar aqui mais ou menos umas 3 páginas e a discussão dos resultados, 1 página. E aí, no final, vem as considerações finais. Aqui é só para fechar a ideia. Considerações finais. Aqui é meia página, 2 parágrafos. 2 parágrafos. Aqui a ideia é o seguinte, 2 parágrafos. O trabalho ele tem, isso é porque isso na verdade a gente vai falar no resumo, né? Este trabalho tem o propósito de apresentar uma metodologia, na verdade um resumo que eu ainda não falei aqui, depois é porque eu deixo o resumo por último, né? Mas depois do título aqui tem um resumo. Depois que você fizer tudo, eu te ajudo a fazer o resumo. O resumo é a alma do trabalho também. O título e o resumo é a alma do trabalho. É ele que vai convencer a pessoa a ler o seu artigo ou não. O título é o primeiro, né? Se me interessa, eu vou ler. Se não me interessa, eu não vou ler. Precificação de um sistema para um açougue. Pô, não tem nada a ver comigo. Meu negócio não é açougue, não vou ler. Né? Então, o título é o primeiro filtro. Depois do título, ninguém sai para ler o artigo. A gente vai ler o resumo. Aí, no resumo, então, tem uma forma certinha, tem um framework ali para a gente fazer um resumo bonitinho e todo mundo lê o seu artigo. Depois que você fizer, eu te ajudo a escrever o resumo. E aí, dentro do resumo, logo de cara, a gente diz o propósito do trabalho, propósito do artigo. Este artigo tem o propósito de apresentar uma metodologia de precificação para o desenvolvimento de um sistema para uma loja de imóveis. Então, você diz lá qual é o teu propósito aqui. Para isso, será utilizada a análise de pontos de função. Você diz o propósito, diz a metodologia e, no final, diz se funcionou ou não. Então, o artigo, o resumo, ele tem mais ou menos de 150 a 300 palavras. Aí, o que a gente vai fazer? Lá nas considerações finais, você tem que dizer se atingiu esse propósito ou não. Sim. Você não fez esse trabalho com um propósito? Para precificar o sistema? E aí, você conseguiu precificar? Então, aí você fecha a ideia, né? Então, este trabalho alcançou o seu propósito de precificar um sistema para uma rede de imóveis, na medida em que a utilização de pontos de função permitiu, né, a aplicação, não sei o que, chegando a um valor final de 13.500. Você tem que fechar a ideia, né? Comecei o artigo com o propósito de precificar e você tem que fechar no final a ideia, olha, consegui precificar, usando análise de pontos de função. É Show isso. de bola. E no final as referências. A estrutura é essa, né? Você vê que vai ficar com uma página aqui o título e o resumo, 2 páginas aqui com a introdução, mais 2, 4, mais 2 aqui na fundamentação, 6, mais 3 na proposta de solução, 9, 10, considerações finais e referência, 11, 12 páginas. É mais ou menos o tamanho de um artigo mesmo, 12 páginas. Vê que já estou tão acostumado que já está até mais ou menos no sangue. Está na cabeça. Entendeu? É isso, então o problema está aí. Já tem título, já tem o backbone dele. Né? Já está aí. É só você jogar isso no Word e ir preenchendo essas sessões. Entendeu? Beleza. Tá? Então é isso. E aí, conforme você for fazendo, vai me mandando e a gente... ainda dá tempo da gente mandar ir para alguns lugares, talvez, para o Enegep, para o CEGET. Vamos ver se a gente manda para o O CEGET. Enegep ainda está aberto?
Pois é, para você ver, o SBPO foi cancelado, né? Não vai ter mais. Ia ser lá em João Pessoa foi cancelado. João Pessoa? João Pessoa. Já ser em João Pessoa foi cancelado e aí prorrogaram, acho que o prazo era até 20 de maio, prorrogaram até junho agora. O Enegep deve ir pelo mesmo caminho. O Enegep ia ser em Foz do Iguaçu, eu acho que vai ser cancelado também. Mas vai rolar a publicação, pelo menos? Vai rolar, vai ser online. Ah, tá. A apresentação vai ser online. Tu entra na sala virtual, apresenta e mete o pé. Ah, tá. Então, acho que ainda dá tempo, né? Dependendo do tempo que você levar para fazer esse trabalho, ainda dá tempo da gente mandar para alguma coisa ainda esse ano. Já está meio em cima, que já estamos chegando no meio do ano, né? Mas dependendo da tua pegada, eu acho que ainda dá tempo. Ainda temos o CEGET, temos o Simpep, que está aberto, né? Eu acho que o melhor agora, o que eu acho que você vai ter mais tempo, de repente, é para o CEGET, que é lá em Resende. Entendeu? Você viu o modelo lá, o modelo do artigo do CEGET, e o tema do evento também eu acho que é mais aderente ao seu trabalho, que é Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Então, tem tudo a ver, né? Gestão e tecnologia é exatamente o que você quer fazer. Gestão é o preço, tecnologia é o sistema. Exatamente. Então, eu acho que para o CEGET dá para sair um bom artigo daí desse... Entendeu? Dá uma olhada lá na página. Então, vou focar no CEGET mesmo. Já faz o artigo já no formato do CEGET. Tá. E aí a gente manda. Show de bola. Tá? Sobre o ANP, eu acredito que eu consigo terminar essa semana, no Excel também, que o que está pegando mesmo é só como eu vou explicar as fórmulas, de uma forma, pelo menos, que dê para passar direito, né, para os outros. E o que está me travando é só isso mesmo, porque agora eu vou pegar firme isso do negócio, mas assim que eu terminar isso da ANP e fechar esse CEGET, eu vou focar total para produzir isso, desenvolver, porque nunca dá para desenvolver de uma vez só, sempre dá algum problema, corrige aqui, corrige ali. Isso aí, terminando de testar, que na verdade o sistema de estoque vai levar 2 meses para fazer. Deu 55 dias por esse sistema aí, que ele também eu usei, se tu ver na tabela, eu usei para converter dias e meses. Deu 55 dias, mas eu estendi para 2 meses, 60. Assim que terminar esse, eu vou aplicar já junto com o óculos, que é assim que ele cresceu. A minha ideia é pegar, já que eu vou fazer um sistema de ponta a ponta para uma empresa, eu vou fazer uma versão para mim também. Vai ter coisa dele, mas eu vou fazer uma versão para mim e integrar o óculos. Entendeu? Não, e aí isso vira uma versão de prateleira. Dependendo quem pedir, você vai lá, customiza Exatamente. E pega. Por isso que ele cresceu bastante. Ele virou não só agora um óculos que você vai chegar, vai fazer um projeto personalizado. Não, já vai ter o óculos junto integrado ao sistema. Paga mensalidade, paga não sei o que, já toma seu cadastro e usa. Entende? Entendi. Então, ele pegou uma proporção bem maior e eu vou acoplar isso dentro do sistema. E não só isso, não só para estoque, ele serve também para gerenciamento dos funcionários, serve para uma porrada de coisa. Tudo. E isso tem muita coisa ainda para crescer. Entende? Então, depois que eu fechar esses dois aí, eu vou focar firme para produzir, botar para rodar. E se funcionar bem, eu tenho uma mentora, que eu faço reunião com ela toda semana, o pessoal da Vivo me mandou, que ela me encaminhou um processo de aceleração que, coincidentemente, também dura 4 meses, que é de uma startup chamada Growthaholics. É online. Então, eu vou fazer todos os dias, vou alinhar, vou fazer tudo, gerenciar. Então, está tudo caminhando para um negócio exponencial mesmo, entendeu? E assim que essa pandemia der uma estabilizada, porque acho que até o final do ano vai ficar ainda meio enrolado esse negócio, vai ser basicamente esse tempo, de 3 a 4 meses, e eu já vou estar com o produto pronto para o mercado que ainda não existe. Porque se você pesquisar óculos para estoque, não existe. Pesquisei bastante, não tem. Então tá bom. Tá? Show. Então, vou ficar esperando você me mandar a planilha e a apresentação. Beleza. Vou corrigir agora aqui e mandar. Beleza. Falou então. Valeu. Obrigado. Valeu, mestre. Valeu. Bom domingo aí pro senhor.